pessoal, eu sou o Vitor e esse é o IA na Prática Pública, um canal que foi criado para ajudar você que está no dia a dia da gestão pública a utilizar tecnologia para ter mais produtividade, mas não só isso, produzir com mais qualidade. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre uma fórmula para escrever prompts profissionais. Com essa fórmula você vai conseguir extrair a melhor performance dos modelos de IA. Aprender mais? Vem comigo. Pessoal, antes da gente partir para a prática, para verificar quais são os 6 componentes que compõem a fórmula para escrever prompts de qualidade profissional, é importante a gente conceituar engenharia de prompt. E o que é engenharia de prompt? De forma resumida, de forma bem simples, a engenharia de prompt é a habilidade de fornecer para a máquina instruções claras e específicas para que você consiga obter o melhor desempenho dos modelos de inteligência artificial. Ou seja, é a arte de conversar com a inteligência artificial para extrair os melhores resultados. E quais são os 6 componentes para você escrever um prompt profissional? O primeiro componente é a persona, o segundo é o contexto, o terceiro é a tarefa, o quarto é o formato, o quinto é o exemplo e o sexto é o tom. Nós vamos passar de uma forma um pouquinho mais detalhada por cada um desses componentes e em seguida nós vamos explicar a importância relativa de cada um desses 6 componentes, ok? A persona. A persona, você está definindo um papel especializado para a IA, para ela atuar como um profissional de determinada área. Um tipo de persona poderia ser: atue como um auditor governamental ou atue como um assessor jurídico da prefeitura. Ou seja, a persona você está pedindo para a IA simular um comportamento profissional. O segundo componente é o contexto. O contexto é o cenário onde a persona, ou seja, aquele profissional que você está simulando, ele vai atuar. Você pode pensar também no contexto como o problema, a situação que você está enfrentando, e você dando o contexto, você delimita, né, a atuação do modelo de IA. Alguns exemplos de contexto. Vamos pensar num tema de auditoria em licitações. Um contexto poderia ser: estou analisando uma licitação pública municipal recente para a compra de merenda escolar. Existem suspeitas de direcionamento para determinada empresa por meio de especificações técnicas restritivas. Aqui pode ser um contexto real, né, associado a uma persona que você poderia ter definido como um auditor especialista em licitações públicas. Um outro contexto dentro do tema de gestão orçamentária e fiscal poderia ser: tem um relatório financeiro do Estado mostrando um aumento significativo das despesas com o pessoal nos últimos 3 anos, ultrapassando o limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Um outro exemplo de contexto dentro da área de saúde pública: estamos enfrentando um surto de dengue em várias regiões do município, com aumento dos casos nas últimas 4 semanas. É necessário comunicar claramente à população quais ações preventivas serão adotadas. Aqui poderia ser um contexto associado a uma persona especialista em comunicação. E por último, um último exemplo aqui de contexto, dentro da área de gestão ambiental, por exemplo, poderia ser: uma secretaria estadual precisa decidir sobre a liberação ambiental de um projeto imobiliário que potencialmente afeta uma área de preservação permanente próxima a um rio. O terceiro componente é a tarefa. A tarefa é o que você deseja. A tarefa é o componente mais importante dentro da fórmula para escrever prompts de qualidade. Ela é o coração do seu prompt. Ainda que você não tenha todos os outros componentes, você escrevendo de forma clara e específica a tarefa, você consegue já extrair uma resposta satisfatória dos modelos de IA. Aqui estão alguns exemplos de tarefas que poderiam ser aplicadas no dia a dia. Por exemplo, no contexto da elaboração de comunicados oficiais para o cidadão, redigir um comunicado oficial explicando em linguagem simples e acessível as novas regras para agendamento de consultas nas unidades de saúde do município. Ou ainda, gerar uma resposta padrão para solicitações segunda via DIPTU, detalhando o procedimento, documentos necessários e canais de atendimento disponíveis.
Um terceiro exemplo: resumir em um parágrafo os principais pontos do relatório mensal de frequência dos servidores, destacando ausências, atrasos e possíveis necessidades de intervenção. A tarefa é uma boa prática que você sempre comece a tarefa com um verbo de ação, né? Como por exemplo aqui, resumir, gerar, redigir, não precisa estar no infinitivo, tá? É só que seja um verbo de ação, que você já vai conseguir ter qualidade na escrita da tarefa. O quarto componente da fórmula do prompt profissional é o formato. O formato é o que você deseja receber, é como você quer que um modelo de IA gere a saída para você. Aqui tem alguns exemplos de formato, né? Então, um primeiro exemplo poderia ser tabela, né? Vamos pensar no contexto da análise de orçamento anual de um órgão público, e aí dentro do seu prompt, né, considerando os outros componentes, um componente formato, você poderia colocar algo parecido com isso. Elabore uma tabela com 3 colunas. Quais colunas? Categoria da despesa, valor executado e percentual total, com base nas informações orçamentárias do exercício 2024. Um outro formato de saída poderia ser checklist, dentro do contexto de contratação direta por dispensa de licitação. Um exemplo, né, de formato para esse caso, né, é list em formato checklist, os documentos e etapas obrigatórias para realizar uma contratação por dispensa de licitação, com base na nova lei de licitações. Um outro exemplo poderia ser na elaboração de documentos oficiais, né? Uma comunicação entre setores. O exemplo de prompt relacionado ao componente formato, nesse caso, seria redige uma minuta de ofício. Aí aqui estaria a tarefa, né? Redigir. E aqui é o formato, com linguagem formal, estrutura padrão, solicitando informações do setor de compras sobre o andamento dos processos licitatórios, tá? Esses aqui são exemplos que o próprio ChatGPT forneceu, né? Então, o formato, a gente tem que lembrar que é a saída, como que a gente quer a saída da nossa interação com a IA. O quinto componente da fórmula do prompt profissional é o exemplo. O exemplo é você mostrar exatamente como você quer, é a sua referência visual. Aqui nós estamos pedindo, né, para escrever um e-mail formal para a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando documentos fiscais de suporte ao processo administrativo da compra tal. Utilize o e-mail delimitado em exemplo como referência para o tom e a estrutura. Essa formataçãozinha aqui chama-se delimitadores. Nós não vamos entrar em detalhes agora aqui, mas é uma boa prática de engenharia de prompt. Então aqui, né, entre o delimitador exemplo, você poderia fornecer o exemplo de como você quer a estrutura desse meio que você está fazendo. Então o exemplo ele serve de referência para a IA, para ela ajustar a saída do que você está solicitando conforme o exemplo que você está fornecendo. E o sexto e último componente é o tom. O tom é o estilo de comunicação que você quer na saída do seu prompt. Então aqui nós temos 3 exemplos de tom. Um tom, por exemplo, formal e técnico, né? Você usa quando quer um parecer institucional, jurídico e administrativo. Um exemplo, para conseguir um tom nesse sentido. Explique em tom formal e técnico os requisitos para contratação direta por dispensa de licitação conforme a Lei 14.133. Um exemplo de tom didático acessível. Explique em tom didático acessível como funciona o ciclo orçamentário municipal, como se estivesse ensinando para um novo servidor público. Um tom assertivo. Redige em tom direto e assertivo uma minuta de ofício solicitando esclarecimentos sobre falhas na execução contratual detectadas em auditoria. Então, o tom é a calibração, né, da linguagem do modelo de IA. Pessoal, e por fim, nós vimos os 6 componentes, né, de um bom prompt, ou seja, para você escrever prompts profissionais, mas esses componentes, eles têm importância relativa. Então, o que é essencial? O que não pode faltar no seu prompt de forma alguma?
a tarefa. Sem a tarefa, você não tem direção e o seu prompt ele vai ficar muito ruim ou não vai ter nem saída sem uma tarefa. Então a tarefa é essencial, não pode faltar. Aí, dois componentes que são importantes, que é o contexto e a persona, porque eles refinam profundamente a qualidade da resposta que você está esperando. Agora, são legais de ter porque eles garantem a adequação, né, da sua mensagem com relação ao seu contexto e ao seu público-alvo, que é o formato e o tom. E um refinamento adicional, né, que é bacana de ter, mas não é assim fundamental, é o exemplo. Então, nós vimos nesse vídeo os 6 componentes importantes para um prompt profissional, para que você consiga obter a melhor performance de modelos de IA e a importância relativa de cada um desses prompts. Aqui foram exemplos básicos, simples, mas assim importantes para, eu acredito, para que nós consigamos entender a ideia fundamental por trás desses componentes. Em breve faremos mais vídeos detalhados sobre prompt, sobre engenharia de prompt, sobre a utilização de tecnologia na administração pública. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, faça seu comentário, dê o seu joinha, faça sugestões de novos vídeos que podem ajudar você no seu dia a dia. E se você também não gostou, se tem alguma crítica, fica à vontade para dar o seu dislike, para fazer comentários também com críticas e sugestões. A ideia é a gente estar sempre evoluindo e se aperfeiçoando. E até a próxima!